Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Michel de Geografia. Alegria mais uma vez estar aí compartilhando um pouquinho do conhecimento com vocês, né? Vamos trabalhar aqui agora os domínios morfoclimáticos do Brasil, né? A gente vai chamar muitos domínios morfoclimáticos também de regiões naturais, né? Já trabalhamos aí a questão da regionalização do Brasil, né? Dividindo o Brasil lá em 5 regiões de acordo com o IBGE, né? As regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Também já dividimos o Brasil em 3 regiões geoeconômicas ou complexos regionais, né? Aí nós vamos chamá-los de Complexo Regional da Amazônia, Complexo Regional do Nordeste e o Complexo Regional Centro-Sul. Então essas foram as duas primeiras regionalizações que estudamos no 7º ano. Agora nós vamos passar para uma terceira e importantíssima regionalização, que é a que divide o Brasil em domínios morfoclimáticos, ou também chamadas de regiões naturais. Agora vamos conceituar os domínios morfoclimáticos, né? Temos aí um pouco da etimologia, a origem da palavra domínios morfoclimáticos, né? É uma palavra que deriva aí do grego, que relaciona-se ao morfe, forma, né? E relativo ao relevo, o formato, né, do espaço, tá? E climático, obviamente, da palavra clima. Tá? Essa divisão ou essa regionalização é proposta pelo professor Aziz Nassib Absaber, né, que é um gigantesco aí, estudioso dessa matéria, tem a foto dele aí para vocês reconhecerem. Tá? E os domínios naturais ou morfoclimáticos são áreas que apresentam semelhanças entre clima, vegetação e relevo. Então nós vamos estudar quais são os domínios morfoclimáticos a partir do próximo slide, ok? Então tá aí, mapinha, né? Bem didático, você vai encontrar esse mapa aí em praticamente todos os livros de geografia que tratam desse tema, né? O mapa dos domínios morfoclimáticos observados aí dentro do mapa do Brasil, tá? Então você tem aí em verde o domínio amazônico, né? Esse verde mais escuro aí, logo a região norte, tá? Você vai ter o domínio do Cerrado na porção central do Brasil, né? Essa parte laranjada. Você vai ter os mares de morros aí, esse verde bem clarinho aí, pendendo para o amarelo, né? Que pega a porção litorânea brasileira, lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, litoral do Rio Grande do Sul, tá? Nós vamos ter aí a Caatinga em vermelho, né? Característica aí de boa parte da região Nordeste, tá? As araucárias é um verde mais claro, logo aí perto do estado de Santa Catarina, né? Essa porção sul do Brasil aí, pegando um pouquinho do Paraná também, tá? Nós temos aí as pradarias em amarelo, tá? As pradarias pegando aí uma porção mais extrema do Rio Grande do Sul, tá? Um pequeno domínio brasileiro, mas não menos importante. Então estão aí divididas as regiões naturais do Brasil, que nós vamos chamá-las de domínios morfoclimáticos. Perceba que entre os domínios morfoclimáticos você tem aí as chamadas faixas de transição, né? Vamos trabalhar um pouquinho com elas agora. Então esse slide aqui agora, ele está apenas recapitulando o que a gente viu no slide anterior. Então o Brasil tem aí seus domínios morfoclimáticos, né? São 6 domínios morfoclimáticos: Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, Floresta Amazônica, Araucárias e a região dos Pampas, que a gente vai comumente chamar de pradarias, né? E entre um domínio e outro você vai ter as faixas de transição. Agora sim, então, falando das faixas de transição, né? Uma faixa de transição é uma área que se localiza entre um domínio e outro, né? Então você vai ter, por exemplo, no Pantanal Mato Grossense, né? Que essa área que fica aí entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, né? Você vai ver que tem uma parte ali que não está de nenhuma coloração, né? Está meio branquinho ali. Aquilo ali é uma faixa de transição, por quê? Porque o Pantanal, você vai encontrar no Pantanal tanto características do Cerrado quanto características da Amazônia, como se fosse uma mistura dos dois domínios, né? Você vai ter ali embaixo também, entre o Cerrado e a mata de Araucária, você também tem um pouquinho de Pantanal, né? Então também é uma transição. Você vai perceber, por exemplo, ali entre a Caatinga e a Floresta Amazônica, você vai ter outra faixa de transição. Você vai perceber faixa de transição entre o Cerrado
e a Mata Atlântica, né? Então, entre um domínio e outro, você vai ter uma área de descontinuidade e essa área transitória, essa faixa de transição, vai conter características dos dois domínios. Se você observar, por exemplo, o Pantanal, você vai ver que no Pantanal Mato Grossense você tem vegetação tanto característica do Cerrado quanto da floresta amazônica, né? A fauna, por exemplo, é comum aos dois domínios nessa faixa de transição. Então, a lógica da faixa de transição é o quê? É aquele espaço que transita entre um domínio e outro, abrangendo características de ambos os domínios. Agora vamos dar um destaque para o domínio morfoclimático cerrado, né? O domínio em que encontra-se a nossa residência aqui, né? O Distrito Federal. Tá? Ele também pode ser chamado de savana. Esse termo, savana, é mais comum ao tratar dos domínios africanos, né? Que nós estudaremos lá no 8º ano em diante, tá joia? Então, por enquanto, vamos chamar só de cerrado mesmo. Tá? Algumas características importantes aí desse nosso domínio morfoclimático. É o segundo maior domínio morfoclimático brasileiro, menor apenas que o domínio amazônico, né? Ele tem uma gigantesca biodiversidade, tá? Não chega a ser tão grande quanto a biodiversidade amazônica, mas é uma das maiores biodiversidades do mundo. É uma vegetação semi-úmida, né? Latossolo vermelho ou amarelo, muito ácido. Inclusive, cabe aqui uma curiosidade, o tipo de solo do Cerrado, ele é rico em mineral do tipo minério de ferro, né? E aí você vai ter um aerosol, um tipo de poeira derivado desse mineral. Por isso, você vai perceber nas épocas de menor pluviosidade um pôr do sol bastante avermelhado, né? O que isso quer dizer? Um local que é rico em minério de ferro no solo, né? A poeira gerada com a degradação desse solo vai ser oriunda desse solo e, consequentemente, vai ter suas características. Por isso que nós temos um nascer e um pôr do sol nas épocas de menor chuva aqui no Cerrado, principalmente na época do meio do ano, que já está chegando agora. Nessa época nós vamos ver aí o pôr do sol mais bonito dessa região, né? Porque fica aquele pôr do sol avermelhado, porque entre o sol e você que está observando o sol, forma-se esse filtro de poeira avermelhada. Aquilo ali é minério de ferro, né? Desagregado do solo que virou aquela imagem avermelhada. Joia? Então fica essa curiosidade aí. Outra característica do solo do Cerrado, ele é muito ácido, né? Os técnicos da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, desenvolveram já na década de 1970 um estudo para um melhor aproveitamento do solo do Cerrado, né? E para que esse solo fosse melhor aproveitado, foi desenvolvida a técnica da calagem. O que é a calagem? É a adição de calcário no solo, tornando menos ácido, né? E dessa forma permitindo que ele seja mais fértil. Tudo bem, gente? Então, só duas curiosidades aí a respeito do solo do Cerrado. A vegetação com galhos e troncos tortos possui uma cortiça em seu tronco, que é uma proteção contra queimadas, e também ela evita a perda de água, ela consegue reter água. As raízes são profundas para buscar água no lençol freático. Então, a adaptação da natureza para essa baixa pluviosidade em determinadas épocas do ano aqui no Cerrado. Tá joia? Essa característica visual das árvores, outra curiosidade aqui sobre o Cerrado, a gente chama de escleromorfismo oligotrófico. Tá? Não se assuste com esse nome. É apenas uma curiosidade. Tá? Então, basta você lembrar dessas características. Galhos retorcidos, né? Esses caules com essas estruturas cortiçosas, né? Que evitam que a árvore morra em caso de queimada. Tudo bem? Que são muito comuns aqui no Cerrado, inclusive causadas pela própria natureza. Talvez vocês não saibam, mas, por exemplo, os raios que caem do céu, né? Eles também ocorrem sem chuva, né? Então, isso é muito comum, gerar incêndios no Cerrado, tá joia? O clima predominante é o tropical típico. Aqui no Distrito Federal nós temos o tropical de altitude, né, por conta da nossa altimetria. Tá? E a maior parte do Cerrado encontra-se no Planalto Central do Brasil. Ok? Um aspecto importante sobre o Cerrado é analisar os impactos ambientais sofridos por esse bioma, né, por esse domínio morfoclimático, por essa região natural. Tá? Então, destaquei aqui esses impactos mais comuns. A garimpagem de pedras preciosas e ouro, né? Isso aí gera impactos no solo. Tá? O assoreamento dos rios, que é o preenchimento do fundo dos rios
com material desgastado das margens, né, por conta da devastação das matas ciliares, que são aquelas matas que acompanham as margens dos rios. Sem aquelas matas, a força da água vai erodir mais intensamente as margens, levando material para o fundo dos rios. Então, vai causar esse processo de assoreamento. Só uma curiosidade, para você sanar o problema do assoreamento artificialmente, você pode fazer o que nós chamamos de dragagem. A dragagem é a retirada mecânica desse material que fica no fundo dos rios, tornando os rios mais fundos e mais navegáveis por pequenas e grandes embarcações. Okay? Temos também a contaminação das águas e dos solos por mercúrio, né, que é muito utilizado ainda na garimpagem tradicional, tá? E o avanço da agropecuária gerando perda de solo e vegetação nativa, diminuindo aí a biodiversidade do cerrado. Tá joia? As unidades de conservação, elas são muito importantes para proteger a natureza no Brasil e no mundo, né? A legislação brasileira, ela trabalha com regras e leis que permitem um melhor regramento do que pode e do que não pode em relação à natureza. Então, nós temos aí proteção da natureza de ordem pública e de ordem privada. De ordem pública, nós temos o SNUC, ou SNUC, né? O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que divide aí as unidades em parques nacionais, reservas biológicas, estação ecológica, né? Referência de vida silvestre, reserva ecológica, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional e reserva extrativista. Tá? Para proteger essas áreas, né, juridicamente, nós temos aí o Código Florestal, né, que acrescenta as áreas de preservação permanente em áreas de domínio público. Tá? Já no que tange a proteção privada, nós temos o sistema também de unidade de conservação, que cria as reservas particulares do patrimônio natural. Né? Você, por exemplo, que tem uma chácara e quer praticar, por exemplo, o ecoturismo, né? Você vai estar acobertado por essa regra. Né? O Código Florestal fala aí das reservas legais, as áreas de preservação permanente em áreas de domínio privado. Tá joia? Enfim, nós temos aqui um mapa mental, né, sobre os grandes domínios morfoclimáticos brasileiros. Tá? Temos aqui características da Caatinga, da Araucária, das pradarias, mares de Morro Cerrado e domínio amazônico. Tá? Então, isso aqui é mais para aprofundamento, né, e para confecção dos exercícios. Okay? É uma ferramenta aí, uma ferramenta muito importante aí também para vocês fazerem uma boa revisão. Então, por fim, pessoal, para a gente dar seguimento a essa atividade de hoje, né, após assistir essas explicações aí sobre o domínio morfoclimático, nós vamos estar pedindo para vocês aí fazerem essas atividades propostas aqui pelo professor. Né? A primeira delas é copiar o mapa de domínios morfoclimáticos no caderno, tá? Com muita riqueza de detalhe. Lembre-se da importância de copiar o mapa. Né? Embora o mapa já esteja impresso no seu livro, já esteja pronto aqui no slide, né? Esse mapinha feito por você vai te dar uma capacidade de memorização muito maior a respeito desse tema, para poder até gerar soluções aí, uma vez que você possa estar na condição de gestor ambiental, por exemplo. Né? Ler 2 vezes aí o capítulo, né, que é compreendido entre as páginas 32 e a 37, tá? E responder a questão 7, as letras A, B, C e D da página 38. Tá joia, gente? Então, um excelente trabalho para vocês. E estarei online lá no Google Sala de Aula tirando dúvidas a respeito desse assunto, enquanto vocês estiverem fazendo essas atividades, após, obviamente, terem feito a leitura e terem feito aí essa observação da aula nesses slides, tá ok? Então, bom trabalho para vocês, grande abraço, tchau!